Pois é, a notícia de que Elon Musk, considerado o homem mais rico do mundo, comprou a rede social Twitter, animou vivamente as hostes bolsonaristas aqui no Brasil, né? Mas vamos tentar entender o porquê de toda essa animação, porque eu estou convencido de que compreender as razões desse alvoroço esclarece muita coisa sobre muitas coisas. É isso de que trata esse vídeo. A animação se deve, a meu ver, ao fato de a extrema-direita, que considerava que vinha sendo censurada nas redes sociais, agora julga ter ganhado um espaço para chamar de seu, para deitar e rolar, onde ela possa dar vazão sem qualquer freio à produção do que vem da indústria, do que eu vou chamar aqui de verdades autorreferenciadas. Não haveria uma indústria movida pela extrema-direita de produção disso que eu estou chamando de verdades autorreferenciadas. Isso tem visto um propósito bem definido, que é o da produção de um determinado tipo de subjetividade. Pois é, a indústria de produção de verdades autorreferenciadas, tendo em vista a produção de um determinado tipo de subjetividade, é disso que se trata. É o que está por trás aí dessa animação toda da extrema-direita, não só no Brasil, né? No mundo, com a notícia de que essa figura, né, famigerada Elon Musk, comprou o Twitter. Né? Esse sujeito, Elon Musk, tem 80 milhões de seguidores nessa rede social, o Twitter, né, para ver o tamanho da sua influência. Né? Ele gastou 44 bilhões de dólares para a compra do Twitter, e com uma fortuna dele calculada em 188 bilhões de dólares, que dá bem a medida da importância desse empreendimento. Né? Ele está jogando pesado, e isso não é à toa. Né? Então, eu considero central essa questão, né? Da produção de subjetividade e dessa indústria que a extrema-direita põe em movimento de produção, digamos assim, de narrativas onde impera isso que eu estou chamando de verdades autorreferenciadas. Né? Central mesmo, isso não é força de expressão, não. É central porque essa questão é um lugar de encontro de diversas tendências que estão atuando decididamente para configurar essa conjuntura que nós temos diante de nós, né? Uma conjuntura que muitos chamam, inclusive eu, de pós-modernidade, uma conjuntura em que a extrema-direita vem ocupando um papel, né, que não se via desde, né, o papel que a extrema-direita não ocupou há mais de 70 anos. Né? Um papel semelhante àquela que ela ocupou na crise do liberalismo na primeira metade do século XX. Né? Portanto, a animação da extrema-direita com a compra do Twitter, o Elon Musk, não é uma animação frívola, tola, tudo menos isso. Se não, vejamos. Eu estou dizendo que as verdades autorreferenciadas são o meio e o fim almejado é a produção de subjetividade. Esse é o busilis. Vamos ver, é preciso ter muita atenção quanto a isso. Muita atenção. Então, vamos analisar cada um dos três elementos dessa, digamos, dessa equação.
verdade autorreferenciadas como meio, produção de subjetividade como fim, e aqui no nosso caso, no caso da compra do Twitter, a extrema-direita como o sujeito do processo. O meio, o fim e o sujeito do processo. Esses são os três termos da equação. Então, começamos com o termo produção de subjetividade. O que isso quer dizer? Subjetividade aqui quer dizer o conjunto das nossas faculdades psíquicas. Por exemplo, o sentir, o perceber, o conceber, o compreender, o dar sentido, o valorizar, o dar valor às coisas, etc. Né? O modo como sentimos as coisas, como percebemos as coisas, como as concebemos, como as compreendemos, como damos sentido a elas, como as valorizamos, nada disso é obra de um processo natural, sempre igual a si mesmo, não. Não é natural, porque a subjetividade humana é plástica. Ela vai adquirindo formas a partir das expressões que sofre, né? As interferências das expressões que vêm do mundo. Né? Então, ela não é natural porque, portanto, se ela é plástica, esses modos de subjetivação vão mudando no tempo. Portanto, há uma história das formas de subjetividade. Portanto, nós podemos dizer que as subjetividades estão em disputa o tempo todo. Não é? Então, se os modos de subjetividade mudam no tempo, devido ao seu caráter lábil, plástico, isso se deve, então, a duas coisas, né? Repetindo. Se deve ao fato de a subjetividade humana não ser natural, não ser petrificada, não brota naturalmente de uma suposta essência humana ou de uma suposta essência do indivíduo autônomo. Não é daí que vem a subjetividade, vem do encontro da subjetividade com o mundo, como eu disse, né? E, portanto, ela é produzida pela ação de um conjunto de forças que cabe a gente identificar e ver os seus propósitos e os seus modos de atuação. Né? Então, o Twitter está aí entrando nesse horizonte de questões, nesse horizonte de sentido que a compra do Twitter pelo Elon Musk foi tão saudada, tão efusivamente saudada pela extrema-direita. Né? Então, muito bem. Então, se os modos de subjetividade eles são produzidos, é porque há forças produtoras. Forças que produzem um determinado modo de subjetividade e não um outro qualquer. Não é obra do acaso. Né? Assim, postas as coisas nesse modo, cabem as seguintes perguntas, que vão orientar aqui o nosso trabalho. Né? Com que propósito são produzidos os modos da subjetividade? Que propósito? Que forças são essas que atuam na produção de subjetividade? Cabe identificar. E como atuam? Cabe, então, conhecer os seus métodos. Né? Então, isso tudo vai esclarecer o fato. Esclarecendo, respondendo a essas perguntas, a gente ganha a compreensão desse fato aí que fez a extrema-direita pular de alegria com a notícia da venda do Twitter para supostamente, um dos seus. Né? Então, muito bem. Então, as agências de poder que produzem subjetividade, agências de poder que produzem subjetividade, porque se não tiver poder, não produz subjetividade. Atuam essas agências com propósitos bem definidos, sejam os propósitos de caráter mais geral, aqueles que objetivam atingir as camadas mais profundas da psique humana.
Esses são, digamos assim, os objetivos permanentes, né? Que têm mais duração no tempo, que têm mais efeito, que perduram, né? Mas também tem aqueles de caráter mais circunstancial, propósitos de caráter mais circunstanciais, dados pelos movimentos mais imediatos da conjuntura sociopolítica. Dois níveis, né? Que se combinam, né? Mas que têm dinamismo próprio, que têm, portanto, agências distintas de produção dos propósitos mais gerais e as agências de produção dos propósitos, digamos assim, mais que respondem a necessidades mais conjunturais, né? Então, os propósitos desse segundo tipo, aqueles mais ligados às conjunturas sociopolíticas, esses ficam ao encargo, sobretudo, das agências produtoras de notícia, né? Hoje se diz das agências produtoras de narrativas, porque realmente houve uma mudança importante aí. Quando, né, antes era notícia, hoje é narrativa, significando dizer o seguinte, que a produção de notícia era quase que monopólio exclusivo, que era um monopólio daquelas agências tradicionais da grande mídia. Quando agora se substitui o termo notícia pelo termo narrativa, com isso também se quer dizer que houve essa quebra de monopólio, não é? Portanto, as notícias virando narrativas significa que se ampliou e muito as agências produtoras, né, de narrativas que disputam entre si o mercado da assim chamada opinião pública, né? É aqui que entra o Twitter e a animação da extrema-direita. Nesse ponto. A extrema-direita, no Brasil e no mundo, tem uma agenda bem definida. Bem definida. Eu já fiz menção a isso, a essa agenda, no vídeo anterior, quando falei do caráter, da distinção entre o caráter do bolsonarismo vis-à-vis do caráter do lulismo. Eu falei dessa agenda. Essa agenda ela quer forjar, portanto, tendo em vista essa agenda da extrema-direita, que é de ruptura da ordem institucional vigente, tendo em vista isso, essas agências produtoras de subjetividade, alinhadas com essa agenda, quer forjar uma subjetividade, aí está o ponto, que aceite como necessária a ruptura com a institucionalidade vigente, que anda muito mal das pernas, diga-se, para a instauração de ditaduras de extrema-direita, que a extrema-direita, chama candidamente de conservadoras. Seriam regimes conservadores para mascarar o que elas serão, de fato, caso venha acontecer, espero que não, ditaduras de extrema-direita, né? Ao modo do que foram as ditaduras que nós conhecemos aí no século XX. Lá desde Mussolini, passando por Salazar, por Franco, por Hitler, por Pinochet, Carrastazul Médici, etc. Não é? Ainda que haja uma diferença importante aí entre a ditadura militar brasileira e os regimes abertamente fascistas, né? De tipo fascista da Itália e da Alemanha, né? Então, muito bem. Então, a produção de subjetividade extrema-direita vem ao encontro, no Brasil e no mundo, afora, vem encontrando esse empreendimento de produzir subjetividades, né, que tomam como necessário a ruptura com a institucionalidade vigente para instaurar uma ditadura, né, vem encontrando alguma resistência, ainda que de modo tímido, nos mecanismos de compliance das redes sociais.
né? A gente volta e meia, a gente vê o Trump ser bloqueado, não é? Então, encontra alguma resistência nesse mecanismo de compliance, né? Já que, não raro, essas figuras, essas agências cometem abertamente crimes, né? Então, a animação com a compra por Elon Musk do Twitter foi entendido pela extrema-direita como uma espécie de, digamos assim, uma espécie de liberdade para matar, né? É com isso que eles contam, né? O vale tudo que a extrema-direita espera como consequência da venda do Twitter, que agora passa a ter um único dono, um dono alinhado com muitas das teses da extrema-direita. Então, ela acha que ela irá se beneficiar, dado a disparidade de armas entre as agências de produção de subjetividade da extrema-direita com relação ao poder das demais forças políticas nesse campo, né, de produção de subjetividade das narrativas com o formato de notícias, né? Então, muito bem. Então, vamos voltar às perguntas que eu formulei anteriormente, né? Com que propósito são produzidos os modos de subjetividade? A resposta é a seguinte, né? No caso em questão, com o propósito de produzir subjetividades, de forjar consciências, repito, que tome para si como necessária uma espécie de revolução reacionária, uma ruptura com a institucionalidade vigente para a instauração de ditaduras de extrema-direita, no Brasil e no mundo afora. Esse é o propósito, né? Agora, que forças são essas, produtoras de subjetividades desse tipo? Né? A resposta, no que nos interessa aqui, são essas forças empenhadas em forjar consciências, né? E são forças que, esse tipo de consciência, são forças que atuam tanto na mídia convencional, aqui, né, na Jovem Pan, e muitos programas da Rádio Bandeirantes, de Augusto Nunes, né, figura exponencial da extrema direita que respeita as regras gramaticais, né? Então, atua tanto na mídia convencional como no submundo imundo da internet, com seus gabinetes de ódio e fábricas alopradas, né, de fake news, né? Então, são essas as agências, os propósitos, as agências e como atuam, né? Nesse ponto é importante trazermos à luz, ao meu ver, o que eu chamei de verdades autorreferenciadas. Mas, dado a complexidade desse tema, isso eu vou deixar para o próximo vídeo desta série, né? Então, ficamos por aqui por hoje. Por favor, se você gostou e quer ver mais vídeos como este, dê um like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho e obrigado e até a próxima.